Fala galera da Budô TV, Arnold aqui mais uma vez e hoje trazendo uma mulher, por que não? Para falar com vocês, para mostrar que mulheres também podem participar, tanto de arte marcial quanto de esporte de combate. Trazendo hoje é a professora Lilás, que é personal boxer e nutricionista. Então você que está Uhum. precisando, né, fazer o balanceamento aí, esporte, nutrição, é a pessoa perfeita para falar com vocês. Mas antes de dar a palavra para a Lilás, para ela contar um pouco da história dela, da trajetória dela, até onde ela chegou, até mesmo competindo no boxe, vamos saber como é que isso aconteceu. Vamos dar um recadinho de sempre, né? Você que está chegando agora, deixa o like aí no canal, no YouTube, para o YouTube saiba que a gente existe, né? Possa É isso reconhecer aí, o ó. trabalho. Joinha. Para você também se inscrever no canal para fortalecer ainda mais a nossa comunidade, né? Então, Lilás, obrigado por ter aceitado a participar aqui com a gente e já estou perguntando como é que você foi parar nesse mundo de luta. Fala aí. Tudo bom, Arnold? Obrigada a você pelo convite. Obrigada, muita satisfação estar aqui falando com você. Eu comecei a lutar, na verdade, com 12 anos. Assim, minha trajetória na luta começou até bem cedo. Mas me surgiu uma vontade, assim, eu acho que de tanto. Eu morava em Copacabana. E teve, nessa época exatamente da vida, eu estava passando muito mal, direto, desmaiava, tinha vira e mexe, desmaiava. E comecei a procurar entender o que acontecia. Fui em médicos, né? Procurei fazer exames e tudo mais. E tinha uma clínica desses exames de negócio de exame de sangue, que era pertinho da minha casa lá em Copacabana, onde eu morei a vida toda, que tinha que no outro, do outro lado da rua, no mesmo andar, no mesmo pavimento, tinha uma academia de luta. Bem antiga, ela existe até hoje, que é Strauss. Lá eu ficava vendo assim, né? Eu ia fazer exame, eu ficava vendo o pessoal do outro lado da rua fazendo aula. Aí depois eu ia buscar exame do outro dia, o pessoal do outro lado da rua fazendo aula. Aí eu tinha 12 anos e me surgiu essa vontade, assim, de fazer. Pedi para minha mãe, para meu pai, para eles deixarem. Minha mãe deixou, meu pai também. Contanto que meu irmão fosse comigo. Meu irmão tinha 19 anos. E aí acabou entrando eu e ele aí nessa primeira aula, que foi de kickboxing, na verdade. Depois eu vi que não tinha problema nenhum de saúde, era coisa de pressão mesmo, enfim. E aí eu comecei com 12 anos. Eu comecei no kickboxing com o mestre Cláudio Nano, querido mestre aí, acho que muitos conhecem ele ainda. Não está nativa, mas foi de suma importância aí também para a história da luta. E ele que começou a me treinar. Eu fui até a faixa preta com ele no kickboxing, competi de forma amadora algumas vezes. Não fui muito vitoriosa no kickboxing, acho que teve uma trajetória meio confusa. Enfim, eu era muito jovem também, não tinha muita certeza de nada. Aí comecei a trabalhar e as coisas deram uma esfriada, né? Aí lá para os meus 26 anos, eu peguei a faixa preta com 18, né? Então eu fiquei uns 5 anos sem treinar, trabalhando muito e tal. Na época eu trabalhava no mercado financeiro. Aí depois, com 26, eu me mudei, fui morar sozinha no bairro da Glória. E aí procurei algum lugar para voltar a treinar. E não encontrei nada de kickbox por essa região, que é até por onde eu moro hoje em dia. É, E aí, por acaso, eu tive o prazer de conhecer o mestre, né, o grande professor Maurício Canella, que é um grande campeão também no boxe. Hoje em dia ele luta no Master, formou grandes atletas, participou muito do desenvolvimento do beatboxing aqui no Rio. E ele é meu treinador até hoje, é um grande amigo. E eu comecei a treinar boxe com ele, eu já tenho, vou fazer 34 anos amanhã, meu aniversário. Então comecei com ele já tem uns 8 anos, né? E aí foi isso. Treinei muitos anos. A primeira vez tem uma história interessante, Arnold, com relação a isso, que a primeira vez que eu fui treinar boxe, né, eu já estava sedenta, né? Já há anos sem treinar nada. Aí fui com um amigo meu de manhã cedo no treino do Maurício, né, Maurício Canella. Aí cheguei, a gente chegou um pouco mais cedo que ele, né? Aí eu tava no saco aquecendo e tal, né? Dando meus socos ali, né? Tentando relembrar tudo aquilo, já me sentindo mais, é, né? Confiante ali de novo. Aí ele chegou e falou que me viu de costas batendo no saco, assim.
Aí que ele já ficou meio animado, né? Exatamente por isso que você está falando, né? O nosso tema aqui. Não tem muita mulher no esporte, né? De combate. Principalmente, eu acho que a nível de competição. Hoje em dia tem até muito mais uma coisa é, de um cardio voltado para a luta, né? Que muitas mulheres fazem, acho válido pra caramba. Mas assim, para mais num nível assim de competição e tudo mais, não tem muita, né? Aí ele, pô, deu aula pra mim e tal, acabou a aula, ele veio falar comigo. Ah, você já competiu? Eu falei, já. Aí ele, ah, você competiria de novo no boxe? Eu, com certeza. Aí foi daí que nasceu, assim, nossa amizade. Ele me treinou muitos anos, eu acho até senti que eu estava realmente preparada, né? Como eu vim do kickboxing, tem muitos vícios, né? As coisas são diferentes, a guarda, os movimentos, aquela vontade de soltar a perna quando não pode, né? Então, alguns anos depois, ele achou que eu estava preparada aí o suficiente. Aí eu competi pela primeira vez em 2019, num campeonato que inicialmente era só de Master, né? Que era acho que Master Challenge. É um nome mais comprido, mas a gente simplifica para isso aí, tá? E agora tem o Women's Challenge, né? Desde 2019. E aí eu lutei 2019 e 2020. E fui vitoriosa. E é isso. E aí, assim, ainda tem um adendo, que no meio do caminho eu me formei como instrutora de boxe, né? Muito por conta dessa nossa amizade com ele, eu não pensava em trabalhar com isso, entendeu? Ele, ah, vamos fazer o curso, faz, se profissionaliza, vai que você tem alguma oportunidade. Esses bizus de amigo, né? Aí eu fiz sem muita pretensão, aí veio a pandemia. Pandemia, todo mundo em casa, sem fazer nada, preso, né? Você sabe. E aí a primeira pessoa me ligou falando, poxa, minha casa é grande aqui, a gente faz aula de máscara. Será que você não viria me dar aula? Tô ficando doida aqui em casa, que não sei o quê. A gente faz todos os protocolos e tal de segurança, mas eu tô precisando fazer alguma coisa. Falei, gente, eu tô parada, né? Tô, né, durante a pandemia, no começo, a gente não podia atender também, né? Como nutricionista, não podia atender online. Aí eu falei, não, vou dar aula sim. Aí foi um, dois, 10 alunos na pandemia, indo, né, individual na casa de um, de outro, dando aula de máscara, aquele sofrimento danado, face shield, eu não enxergava nem ouvia. Mas era, eram umas aulas assim que era bons treinos até de reflexo, porque você não, o face shield, não sei se você lembra, ele tampava também um pouco a audição, né? Pelo menos para mim, eu ficava meio muito fechada ali, né? E suando, abafado. Nossa, ainda bem que passou isso. Aí comecei a dar aula e hoje em dia eu dou aula particular bastante, tenho bastante aluno aqui no Rio de Janeiro. Abri uma escolinha também de boxe na Praia do Flamengo, chamada Libre. Ela está momentaneamente inativa aí, porque eu tô sem professor para dar aula lá, né? O professor lá eu estava junto com um professor que também se formou pela ABB, né? E ele dava essas aulas coletivas e eu dando as aulas particulares. Aí, enfim, agora a Libre está um pouco suspensa e eu tô com os meus alunos particulares. É isso, resumidamente. Pô, legal, mas aí conta pra gente o seguinte: você falou que Ah, você subiu no ringue, foi pois lá é. representar. Cara, conta pra gente como é que é essa sensação. Vamos lá, como é que é para uma mulher subir no ringue e, vamos lá, se expor a tomar porrada, né? Literalmente. E como é que é como é que é esse trabalho, como é essa sensação? Pois é, subir no ringue é uma sensação assim muito única. Eu acho que é difícil até descrever, e só quem passa por isso talvez consiga entender realmente a adrenalina, né, toda a descarga hormonal que acontece ali, porque pelo menos pra mim, assim, né, eu fico completamente surda, sabe? Tipo, é um momento assim, eu acho que o boxe ainda tem muito isso, de ser um espetáculo, né? Então, toda aquela entrada no ringue, a roupa que eu vou estar, tudo isso é muito pensado, entendeu? E aí, quando vem a hora mesmo, eu já tô lá, né, preparada e tô me aquecendo, é, tô fazendo, enfim, já tô com a mão feita e tudo mais. E eu sei que a minha luta é a próxima e eu tô para entrar, né? Eu tento assim ficar o mais calma possível. Eu tenho o hábito de ouvir frequências e meditações. Na hora eu acho importante botar ali.
um fonezinho de ouvido, não boto uma parada mais estimulante, assim, um som mais estimulante, pelo contrário, eu boto um som bem calmo para tentar trabalhar minha respiração. Porque, pô, se você perde a respiração ali no ringue, você perde, sabe, a chance de talvez ganhar a luta, entendeu? Então, é... E assim, você tem que estar preparado para lutar até o final, né? Em todos os rounds até o final. Você não pode ir achando que vai terminar antes. Então, é, eu acho que eu tento ficar muito calma. E eu acho que eu fico calma, assim, eu tenho uma certa serenidade, mas o coração tá 1 milhão. E assim, a luta acaba, eu continuo a 1 milhão, eu vou deixar de estar 1 milhão 3 dias depois só, sabe? Ainda fico muito eletrizada ali, sabe, naquela situação, mas é muito gostoso, é muito bom. A primeira vez minha mãe foi ver, né? Ela nunca tinha ido, assim. E tem um momento da filmagem ali e tal que ela faz um carinho assim na minha perna. Eu nem não senti nem um pouco aquele carinho ali, sabe? Mas assim, acho que ela me passou uma energia ali que funcionou também. Eu já estava em cima do ringue, né? Então, não vi mesmo, sabe? Mas é muito gostoso ouvir a torcida gritando seu nome. Isso é incrível, entendeu? Então, É sua mãe te muito bom. apoiou. Sua mãe te apoiou nisso, foi lá com você. Ela foi, porque era a primeira luta e tal, né? Eu acho que ela, sei lá, mesmo com o coração na mão, ela acabou indo, assim. Foi Legal, bom, foi legal. bom. E, E mas e a a segunda preparação? vez, Ah, tá, a fala, segunda, fala. a segunda vez, essa competição de 2020 ainda teve uma curiosidade que tava me recuperando do Covid ainda, não tava com, assim, não liberação, né? Porque já não tinha mais, não tinha contraindicação de perigo à saúde, nada disso, nem minha, nem de ninguém. Mas acabei por conta, né, de ter pego o corona, ficando, sei lá, 20 dias antes do campeonato sem treinar nada. E com Covid, entendeu? E assim, minha luta foi. Não acho que eu tenha feito uma boa luta, mas assim, por conta dessa situação, ainda ter sido vitoriosa, acho que no fim das contas deu certo. Mas foi uma situação bem, ainda mais desafiadora pra mim, sabe? Eu tá me recuperando de uma doença doida igual essa e ter conseguido lutar, entendeu? Foi bom. Entendi, entendi. E a Agora, preparação, cara, para subir no ringue? Como é que pois rola é. isso para você? Pois é, você estava falando negócio de não ter muita mulher e tal, né? Isso para treinar também, né? Para você fazer essa parte da preparação, acaba sendo meio complicado também, porque eu treino muito mais com homem do que com mulher, entendeu? Desde do meu início lá com 12 anos, eu lembro que nas competições amadoras, assim, eles até casavam tipo, mulheres de categorias diferentes, pesos diferentes, porque não tinha, era, tipo, botar as mulheres que tinham ali, entendeu? Eu tenho 1,75 m, 75 quilos fora de campeonato, né? Lutando, sei lá, na época com 65, 70, né, que eu era mais nova um pouco, pesada, né, digamos assim. E vamos dizer, faixa verde. Eles me botavam para competir com faixa marrom, sabe? Para tentar igualar um pouco assim a falta de peso, né, de tamanho, de equivalência ali da outra competidora comigo, entendeu? Mas os momentos de pré-competição são até muito mais extenuantes, né, por conta do treino. É um perigo grande até de se lesionar na época. Hoje em dia, né, no boxe, eu estou muito bem preparada, né? Então, o pré-campeonato é extenuante, mas não é perigoso, digamos assim, né? Mas, bem ou mal, você tá sempre ali com uma dor aqui, uma dor ali, um roxo, um galo, sabe? Um dedo doendo muito, um cotovelo que não funciona direito, você vai pegar o negócio lá em cima, o ombro grita. Mas é isso, assim, quando tá tudo bem, você sente falta, entendeu? Tipo, pô, podia ter um campeonatozinho pra vir, hein, sabe? Acho que essa é a vida do competidor, entendeu? Seja homem ou mulher, sabe? Ficar meio sedento, assim, para a próxima competição, saber quem vai ser seu adversário, se colocar em prova. Porque a gente treina para isso, né? Assim, quem gosta de competir, né? Mas é aí, agora você levantou a dúvida aqui. Hum. Ainda pretende competir mais? Olha,
Eu não acho que eu não vá competir, não, entendeu? Eu acho que se tiver uma oportunidade legal, eu compito sim. Eu gosto, sabe? Eu acho que tem muitos momentos na vida, né, que a gente acaba dando foco para outras coisas, né? Às vezes, sei lá, carreira, família, estudos, e competir talvez não fique tão em voga assim, né? Mas, sei lá, eu tô tentando arrumar um tempo ainda para competir sim, sabe? Para me preparar, né? Que é o mais importante, né? Ter alguns meses ali de preparação, porque aí não só os treinos, né? Mas aí muda a alimentação. Você tem que estar mais regrado com sono, é, entendeu? Qualquer tipo de hábito, né? Sociais, enfim, né? Você fica muito mais privado, né? Então, é uma coisa que você abre mão por meses, entendeu? Você tem uma competição em fevereiro, você já tem que abrir mão 5 meses antes de muita coisa, né? Então, é algo a se pensar, né? Nunca tá descartado, nunca, Tá certo, tá nunca. certo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você é nutricionista, correto? Sou nutricionista. E como é que você vê isso na parte do atleta, o competidor, essa parte da nutrição, até mesmo para quem está praticando o esporte? Qual a importância que você enxerga da alimentação e a prática esportiva, para poder casar isso? Uhum. O que você acha? Como é que você enxerga isso? Arnold, eu acho que é assim, é muito importante, são dois pilares super importantes para uma vida saudável, né? Se você já parar para pensar, a questão da atividade física e da alimentação, né? Eu considero uma tríade, né? Somado com o sono, né? E quando você pensa nesse paralelo ali de competição e alimentação, né? Atividade física de forma geral, eu acho assim, cada vez mais o papel da nutricionista é, tem, tem sido descoberto pelas pessoas como uma coisa muito importante, né? Quando você fala principalmente nesses esportes com categoria de peso, né, como a luta, é imprescindível você ter na equipe ali, né, multidisciplinar do atleta, uma nutricionista, pelo menos, né, ou um nutricionista. Porque, assim, às vezes você tem ganhos ou perdas, normalmente são perdas de peso muito abruptas, né? Num espaço relativamente curto de tempo. É sabido, né, que infelizmente atletas amadores eventualmente falecem até, né, por conta de uma queda dessas de pesos, né, por conta própria, sem a ajuda de um profissional. Então, assim, quando você está falando, né, já em nível de competição, né, seja amador ou profissional, mas que a pessoa, né, compita mesmo, seja um atleta, né? É imprescindível você ter, assim, a nutricionista para fazer todo esse planejamento alimentar, né? Tanto de hidratação, né? Falando em água mesmo, reposição de eletrolíticos ali, enfim. Tudo isso é muito importante. Você não pode ficar defasado de nenhuma vitamina ou mineral ou algum macronutriente ali importante, que no fim das contas o atleta vai subir no ringue, sabe, fraco, ou faça uma perda de peso e na hora de voltar, né, porque a gente sabe que de um dia da pesagem para o dia da luta, às vezes você ganha um peso muito rápido ainda, aí que gera um problema grande também. Então isso tudo tem que ser acompanhado, né? E quando você fala também de praticantes de atividade física de forma geral, também é importante você ter um acompanhamento de um profissional, exatamente para te indicar ali, de repente, onde você pode estar é, com ganhos melhores, com mais foco, mais energia, seja por estética ou por alguma desbiose intestinal, alguma síndrome de alguma coisa, entendeu? É sempre muito válido, né, você ter um nutricionista perto de você, né? E aí você tendo todo esse amparo do profissional de educação física também, né, que também é imprescindível, né, no meio ali dos esportes, quanto do nutricionista, né, às vezes até do psicólogo, dependendo do nível do atleta, né, do nível de atividade física ali, se já virou atleta. Então, é, acho muito importante e fico feliz de cada vez mais está sendo isso reconhecido, né, tanto pelos próprios clientes, pacientes, pelo público em geral, quanto pelos regulações aí de equipe, né, as regulamentações e tal. Então, eu tive essa semana
passada, hoje é terça, né? Agora, semana que passou, estava em São Paulo num congresso de nutrição esportiva. E foi muito legal, porque o congresso foi encerrado ali com a Daniela Hipólito, né? Que é uma mulher no esporte. Então, e aí a nutricionista dela estava lá também, né? E eu pude ver isso tudo que eu estou te falando, né? Com relação à maior é, valorização do nutricionista mesmo, sabe? Ah, legal, bacana. Bom, essa foi a Lilás, professora, nutricionista, personal boxer, mulher, Uhum. atleta, né, que esteve aqui com a gente e conversou um pouquinho com a gente sobre a carreira dela e também a vida de atleta, né? A vida de atleta, subir no ringue e poder competir. E, além do mais, se mostrando que mulher pode fazer tudo que quiser fazer, inclusive lutar, né? Então, fica aí a dica e o exemplo da Lilás para as meninas que queiram entrar nesse mundo do esporte, né? Do esporte, da luta, da arte marcial, que tem espaço para todo mundo. Lilás, muito obrigado pelo seu depoimento aqui, pela sua entrevista, tá? As suas considerações finais, se quiser falar mais alguma Uhum. coisa. Obrigada a você, Arnold. Eu acho muito importante mesmo dar espaço e voz às mulheres cada vez mais. É, Acho que a gente tem que se apoiar, né? Muitas vezes, no meio da luta também é importante a gente fazer uma rede é, de mulheres aí que enfrentam o ringue, né? E é isso. Manter os treinos e continuar na batalha aí. Uhum. Valeu, gente. Brigadão. E sigam a Lilás nas redes sociais. A gente vai deixar aqui os contatos dela. Para quem quiser treinar ou até mesmo fazer uma consulta de nutrição, ela está à disposição para o pessoal aí. Um É isso abraço. aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.